utilizar dois elementos diferentes da família barroco. O primeiro é o barroco decore luxo. O barroco decore luxo, pessoal, ele é como se fosse o irmãozinho mais novo do barroco decore. Ambos são fios que vêm com cabo de algodão envolto em pelinhos de poliéster, que dá esse efeito de pelúcia nas peças. As duas versões vêm com novelos de 180 metros, mas o grande diferencial do barroco decore luxo é que os pelinhos são mais altos, o que deixa as peças ainda mais luxuosas. Você encontra 27 cores disponíveis na cartela de cores do barroco decore luxo, sendo que 13 são multicoloridas e 14 lisas. O barroco Max Color tem como característica as suas cores firmes e a sua maciez devido ao fato dele ser 100% algodão. Você encontra o barroco Max Color em duas versões, a número 4, que vem com novelo de 200 gramas, e a que a gente vai utilizar aqui, que é a de número 6. A de número 6 você encontra em novelo de 400 gramas, que é esse aqui, e também em novelos de 200. Embora eu esteja com o de 400 em mãos, mas é justamente o de 200 que você vai precisar para esse trabalho, ok, pessoal? Nós vamos iniciar esse trabalho pela parte confeccionada com o barroco decore luxo. Como o barroco decore luxo é um fio que não é muito favorável à gravação, por causa dos pelinhos, ele acaba dificultando um pouco a visualização no vídeo. Para facilitar essa visualização, eu vou ensinar para vocês como fazer a parte do barroco decore luxo utilizando o outro fio. Entretanto, vocês vão fazer o que eu vou mostrar para vocês agora utilizando o barroco decore luxo, tá? Vou trocar de fio apenas para facilitar a visualização, tá? Mas o nosso trabalho é esse aqui, que nós vamos dar continuidade daqui a pouco. Com o barroco decore luxo, você vai fazer 28 correntes iniciais. 1, 2, 26, 27, 28 correntes. Depois de fazer o total de correntes iniciais, você vai pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e a partir da 4ª corrente você vai começar a fazer pontos altos. É um ponto alto para cada corrente restante. Essas 3 correntes que você pulou, pessoal, elas também vão formar um ponto alto. Até o fim desse total de corrente inicial que você fez, você vai ter um total de 26 pontos altos, ok? Então vamos lá fazer até o fim dessa carreira, até a última correntinha. Tô chegando aqui no finalzinho, tô fazendo aqui o 25º ponto e agora o 26º. Olhem só como está o nosso trabalho. Vamos agora fazer 3 correntes de separação e junto ao 26º ponto alto, você vai fazer mais 2 pontos altos, colocando esses 2 pontos altos no mesmo ponto onde você colocou o 26º, tá? 1, 2. Vamos repetir as 3 correntes. 1, 2, 3. E agora você vai trabalhar na parte de baixo da primeira reta que você fez. A primeira reta que você fez 26 pontos e agora você vai precisar ter 26 pontos aqui novamente. Vai colocar um ponto alto em cada corrente que sustenta o ponto alto da reta anterior. E o primeiro ponto você também vai colocar junto aos 3 últimos pontos altos que você fez. Ao 26º da primeira reta e aos 2 que ficam aqui na lateral, tá? Esse aqui é o primeiro ponto da nossa segunda reta. Então, vamos aqui. Prestem bem atenção porque vocês vão estar trabalhando com o barroco decore e você pode pular ponto. Então, é atenção total nessa parte aqui, tá? Porque vocês vão colocar aqui certinho um ponto sobre o ponto de baixo e vocês não devem pular ponto e nem colocar ponto junto. É fundamental que na segunda reta tenha a mesma quantidade de pontos altos que tem na primeira, ou seja, 26 pontos. Vamos lá, vamos fazer isso aqui até... Tô chegando aqui no finalzinho, fazendo aqui o 26º ponto da nossa segunda reta. E olhem só como ficou o nosso trabalho. Agora nós vamos repetir desse lado a mesma coisa que a gente fez esse aqui. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos colocar junto ao último ponto mais 2 pontos altos. 1, 2. E como eu disse, nós vamos fazer desse lado aqui a mesma coisa que você fez nesse. Ou seja, agora nós vamos fazer 3 correntes. Só que com um pequeno detalhe. Na nossa segunda carreira e em todas as outras, nós vamos estar sempre partindo da parte de dentro dessa separação aqui que nós vamos fazer com 3 correntes. Então, se nós vamos ter que ficar dentro da separação, eu vou substituir essas 3 correntes por um ponto que me deixe dentro da separação, sem que eu precise virar o trabalho e caminhar com ponto baixíssimo, tá?
E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma corrente apenas, e as outras duas correntes eu vou substituir por um ponto equivalente, e o ponto equivalente de duas correntes é o meio ponto alto. Vou vir aqui na última corrente contando de baixo para cima e vou fazer o meio ponto alto. Assim eu já estou na separação. E observe que ficou do mesmo tamanho, porque eu substituí duas correntes apenas e por um ponto que seja equivalente, que no caso é o meio ponto alto. Olhem só, já estou na separação e está do mesmo tamanho. Aqui o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro, pessoal, eu vou fazer a metade de um leque. Nós vamos trabalhar com leques de 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Isso aqui seria metade do leque que a gente precisa, quase a metade na verdade. Não chega nem a ser a metade, mas eu só vou completar esse leque quando eu estiver encerrando a carreira. Quando eu estiver encerrando a carreira, eu explico o porquê, tá? Agora eu vou trabalhar aqui na reta, fazendo um ponto alto para cada ponto, tá? Olhem só, venho aqui para o primeiro ponto, faço um ponto alto. Venho aqui para o segundo ponto, faço outro ponto alto. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Estamos chegando aqui no finalzinho da reta, estamos fazendo aqui o último ponto. Olhem só. Aqui, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Observe que na mesma direção, na separação da mesma direção, nós fizemos um leque. Aqui a gente ainda não completou, mas aqui vai ter um leque, tá, pessoal? Então, se na primeira separação a gente fez um leque, na última separação dessa mesma reta, a gente vai fazer uma curva. E para fazer essa curva, a gente vai colocar dentro dessas 3 correntes de separação 5 pontos altos. Pessoal, é fundamental que nessas curvas você use marcadores. Se você não tiver aqueles marcadores de plástico que a gente encontra no mercado para comprar, use fios, enfim, mas marque o primeiro ponto da curva e o último ponto da curva, principalmente porque se você for estar trabalhando com o Barroco Decore, esses marcadores vão ajudar você a se encontrar, tá? Então, nós vamos fazer aqui o primeiro ponto alto. E aqui eu já vou colocar o marcador. Vou fazer mais 4 pontos altos para completar os 5 pontos altos que eu preciso na curva. Já tenho 2, 3, 4, 5. E no quinto ponto eu coloco outro marcador. Lembrando, o primeiro marcador indica o primeiro ponto da curva, o último marcador indica o último ponto da curva. Aqui eu tenho 2 pontos altos. Vou fazer sobre o primeiro ponto um ponto alto, sobre o segundo ponto outro ponto alto. Esses 2 pontos altos, pessoal, eles indicam uma pequena reta, igual aqui, tá? Só que apenas com 2 pontos altos, lógico que a cada carreira nós vamos ter mais pontos altos aqui, nessa parte, mas por enquanto a gente tem apenas 2, por isso nós colocamos um ponto alto para cada um deles. Aqui, nesse canto, nós vamos fazer um leque, da mesma maneira que a gente vai fazer aqui. 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de separação, 3, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Pronto. Agora nós vamos trabalhar novamente sobre a reta, fazendo ponto sobre ponto. Vamos lá, vamos fazer isso até a gente chegar aqui. Chegamos aqui no quarto cantinho, na quarta corrente de separação, e aqui nós vamos fazer mais uma vez uma curva, colocando o primeiro ponto alto e colocando o marcador. Vamos fazer mais 4 pontos altos para a gente ter um total de 5. Já temos aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Vamos colocar aqui um marcador no quinto. Nós marcamos o primeiro ponto da curva e o último ponto também. Aqui a gente tem 2 pontos altos, vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. E aqui, pessoal, naquela primeira correntinha de separação que nós começamos a trabalhar, onde eu disse que eu fiz o leque pela metade, agora eu vou concluir esse leque. E por que eu fiz o leque pela metade? Pelo mesmo motivo da carreira anterior. Olhem só, vou fazer aqui para completar o leque mais 2 pontos altos. 1, 2, uma correntinha de separação e um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima.
Olhem só. Então, aqui eu tenho um leque da mesma maneira que eu tenho aqui. Ok? E como eu disse, eu fiz isso aqui pelo mesmo motivo anterior. Eu precisei começar o leque pela metade para que eu pudesse encerrar da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, com uma corrente e um meio ponto alto. Se não fosse, não seria possível fazer assim, tá? Então, pessoal, quero que vocês observem o seguinte. Aqui a gente tem 2 cantos e 2 curvas. 2 cantos, onde tem os leques, e 2 curvas, onde a gente tem os 5 pontos altos marcados, tá? Essa primeira parte aqui, olhem só, imagine um corte na diagonal. Essa parte aqui, primeira parte, ela é exatamente igual à segunda. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou mostrar pra vocês como vocês vão trabalhar desse lado e vou deixar vocês fazendo o outro, tá? Então prestem bem atenção no que eu vou mostrar pra vocês desse lado. Sempre aqui na reta, você vai colocar ponto alto sobre ponto alto. Sempre na reta, você vai colocar ponto alto sobre ponto alto. Sempre nos cantos, você vai colocar leques. Sempre nos cantos você vai colocar leques. Sendo que aqui você faz o leque completo, aqui você começa pela metade para encerrar no fim, tá? Sempre desse jeito, até eu dizer que não, que vai mudar. Entendeu? Mas por enquanto é assim que você vai fazer, ok? E nas curvas a gente vai fazer os aumentos. Por isso é bem importante os marcadores. Nas curvas nós vamos trabalhar os aumentos das peças nessas duas curvas, ok? Então vamos lá, pessoal. Novamente, a gente vai começar aqui fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Vamos trabalhar fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto da reta. E a cada carreira nova, pessoal, que a gente inclui mais 2 pontos altos na reta, ou seja, a reta vai aumentando. Tanto as retas maiores, quanto essas pequenas retinhas aqui do canto. Elas vão aumentando a cada carreira, a quantidade de pontos delas. Assim como as curvas também vão crescendo pela inclusão dos aumentos. Vamos lá, vamos fazer isso aqui até a gente chegar no marcador. Pronto, pessoal, olhem só. Chegamos aqui na nossa primeira curva. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um aumento. Nessa primeira carreira de aumento, nós vamos trabalhar um par de pontos altos para cada ponto da curva, tá? Então, nós vamos aqui para o primeiro ponto onde está o marcador. Eu vou tirar esse marcador. E nesse primeiro ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. Sendo que o primeiro ponto alto, eu vou colocar nele o marcador. Afinal, agora ele é o primeiro ponto da curva. Olha só. Vou fazer mais um ponto alto junto a ele. Vou para o próximo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Vou repetir o par de pontos altos no ponto seguinte. E assim como na carreira anterior a gente teve 5 pontos altos na curva, agora nós vamos ter 10, já que nós estamos fazendo 2 pontos altos sobre cada ponto da base. Aqui eu estou no último marcador, vou tirar. Vou fazer 2 pontos altos nesse ponto onde estava o marcador. E no último ponto eu vou colocar o marcador novamente. Lembrando, pessoal, é muito importante esses marcadores com decore. Fazendo assim com esse fio, você pode até achar que não é relevante, mas com decore ele faz muita diferença, tá? Agora eu vou trabalhar aqui na curva. Agora eu vou trabalhar aqui nessa pequena reta até eu chegar no canto, onde eu vou fazer um leque. E eu vou fazer isso por toda a volta, tá, pessoal? Lembrando de fazer a mesma coisa que eu fiz aqui quando eu chegar na outra curva, ok? É muito importante você lembrar disso. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, vamos fazer toda essa volta. Lembrando que aqui, agora, a gente faz um leque. Vamos lá. Chegamos aqui, olhem só, no finalzinho da nossa terceira carreira. E agora a gente vai encerrar. Como eu já disse, eu voltei para mostrar mais uma vez para reforçar, a gente encerra da mesma maneira que a gente encerrou anteriormente. Completando o leque com 2 pontos altos, fazendo uma corrente e fazendo meio ponto alto. Aqui a gente sobe fazendo mais 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, mais um ponto alto dentro do espaço, e vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto dessa reta. Vamos fazer isso até a gente chegar no marcador novamente e mostrar como vai ser os aumentos dessa carreira nas curvas. Vamos lá. Chegamos aqui na curva, pessoal, olhem só, na nossa primeira curva. Essa aqui já é a nossa 4ª carreira.
E nós vamos fazer aqui os aumentos progressivos. Observe que na carreira anterior a gente fez pares de pontos altos e não colocamos pontos de intervalo. O que eu quero dizer com ponto de intervalo? Eu quero dizer ponto que ficou de forma individual, que ficou sozinho em um ponto de base. Nessa nossa nova carreira, nós já vamos fazer um ponto de intervalo entre um par de pontos altos e outro. Vamos tirar aqui o primeiro marcador. Vamos fazer o primeiro par de pontos altos. Nós sempre começamos a curva com um par de pontos altos, tá? E agora a gente faz um ponto de intervalo, ou seja, nós vamos para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto que vai ficar sozinho. Olhem só. E nós vamos repetir isso aqui até a gente chegar no próximo marcador. Ou seja, vamos para o próximo ponto, vamos fazer um par de pontos altos. Uma coisa muito importante que eu ia esquecendo aqui. Marcar novamente o primeiro ponto da curva, tá? Marque o primeiro ponto da curva. Vamos aqui para o próximo ponto, vamos fazer um ponto de intervalo. No próximo ponto, a gente faz um par de pontos altos. No ponto seguinte, um ponto de intervalo. No próximo ponto, um par de pontos altos. No ponto seguinte, um ponto de intervalo. No próximo ponto, um par de pontos altos. E a gente encerra fazendo apenas um ponto de intervalo. Vou tirar aqui o marcador. E vou fazer um ponto de intervalo no ponto onde estava o marcador. Logo em seguida, eu coloco o marcador novamente para marcar esse último ponto. Olhem só. Vamos dar continuidade aqui que você já sabe como fazer, tá? Vamos fechar da maneira que eu já expliquei como, e vamos recomeçar novamente essa reta. Quando novamente você chegar aqui na quinta carreira, perto da curva, a gente volta para mostrar mais uma vez, para dar mais uma explicação sobre os aumentos da curva. Lembrando que essa segunda curva aqui, você faz igual à primeira, ok? Então, vamos lá, vamos dar a volta em todo o trabalho até a gente chegar na quinta carreira, próximo da primeira curva novamente. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui nós já estamos na quinta carreira, nós demos a volta em todo o trabalho e iniciamos a quinta carreira e já estamos aqui bem na curva, na primeira curva da carreira, tá? Aqui, como eu disse ainda há pouco, nossos aumentos serão sempre progressivos. Observe que nós começamos com 5 pontos altos. Na carreira seguinte, nós fizemos um aumento com pares de pontos altos sem intervalo. Foi par de ponto alto, depois de par de ponto alto. Na nossa terceira carreira de aumento, nós já colocamos um ponto de intervalo entre um par e outro. Fizemos um par de ponto alto, um ponto alto individual, um par de ponto alto, um ponto alto individual. Agora nós vamos aumentar esse ponto de intervalo para 2 pontos de intervalo. Vamos fazer um par de ponto alto e 2 pontos de intervalo, sempre fazendo esse aumento progressivo na quantidade de pontos de intervalo. Começamos sem nenhum, depois fizemos um, agora nós vamos fazer 2, na próxima carreira nós vamos fazer 3 e assim vai, tá? Aqui eu venho para o primeiro ponto onde está o marcador e eu vou sempre começar fazendo um par de ponto alto. 1, 2. Vou pegar novamente aqui o marcador para marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto do par de pontos altos, iniciando assim a curva. No ponto seguinte, eu vou fazer o primeiro ponto do intervalo e no ponto seguinte eu vou fazer o segundo. Nessa carreira nós vamos ter 2 pontos de intervalo. Agora nós vamos para o ponto seguinte e vamos repetir o par de pontos altos. Nós vamos repetir esse trecho aqui novamente, o par de pontos altos e 2 pontos altos individuais. Um par de ponto alto e 2 pontos altos individuais até a gente chegar no último marcador. E para encerrar, você vai ver que deu certinho. Olhem só, no próximo ponto, o primeiro ponto de intervalo e no último ponto, que é o ponto que está o marcador, a gente faz o segundo e o último ponto de intervalo. Vou colocar aqui o marcador. E aqui eu sigo o trabalho. Você já sabe o que fazer aqui, já sabe que aqui nessa segunda curva você vai repetir exatamente o que você fez aqui e você vai fechar a carreira. Pessoal, você vai seguir esse trabalho dessa forma até você ter um total de 7 carreiras, né? Lembrando, nós já fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras completas e agora nós iniciamos a quinta carreira. Nós estamos quase na metade da quinta carreira. Quando você terminar essa quinta carreira, você vai fazer a sexta,
passando a quantidade de pontos de intervalo para 3. Vai fazer um par de pontos altos, 3 pontos de intervalo. Um par de pontos altos, 3 pontos de intervalo. Encerrou a sexta carreira, você vai fazer a sétima e última colocando 4 pontos de intervalo. Um par de pontos altos, 4 pontos de intervalo. Lembrando, quando eu falo 4 pontos de intervalo, eu quero dizer pontos individuais. Um ponto para cada ponto da base. Observe sempre, eu sei que vai ficar um pouquinho difícil vocês já observarem, porque vocês vão fazer com decore. O decore atrapalha um pouco a visualização. Mas observe sempre se os pares de pontos altos estão certinhos sobre o primeiro ponto alto do par de baixo. Isso, como eu já disse, é um indicativo que o seu trabalho está saindo de forma correta, ok? Quando você tiver as 7 carreiras completas, o seu trabalho vai estar assim. Olhem só como está o nosso trabalho. Depois de 7 carreiras concluídas. Aqui a gente já observa mais nitidamente os 2 cantos e as 2 curvas. Aqui eu ainda não encerrei porque eu quero mostrar para vocês como vocês vão encerrar. Vocês devem lembrar que nós estávamos encerrando a carreira fazendo uma corrente e um meio ponto alto. Dessa vez, como nós vamos arrematar o barroco decore, nós vamos fazer as 3 correntes normalmente, tá? 1, 2, 3. Vamos vir na terceira corrente contando de baixo para cima e vamos fazer o ponto baixíssimo, arrematando assim o trabalho, tá? Agora nós vamos arrematar aqui esse fio para a gente dar continuidade com o próximo fio. Pessoal, um detalhe muito importante. O barroco decore, quando a gente começa a tecer com ele, tanto o barroco decore luxo, por causa dos pelinhos, à medida que a gente vai fazendo os pontos, os pelinhos vão ficando presos para trás, tá? Ou seja, a parte de trás, o que seria o avesso, porque geralmente no crochê a parte que fica para trás da nossa vista é chamada de avesso, o que seria o avesso acaba ficando mais peludinho do que a parte da frente. Por isso que a gente diz que o barroco decore luxo e outros fios que tem essa característica, eles são tecidos de forma avessa. Por quê? Porque a gente terminou o trabalho, mas agora para a gente dar continuidade, a gente vai virar. Porque a parte de trás fica mais volumosa, então é a parte que nos interessa. Portanto, a gente vai trabalhar agora com a parte avessa para nossa frente. Ela agora é a parte principal do trabalho, tá? Agora nós vamos entrar com o barroco Max Color branco. Você vai vir em um dos cantos do trabalho, observe, qualquer um dos cantos, onde nós temos as 3 correntes de separação. E dentro dele você vai prender o barroco Max Color branco, vai fazer 3 correntes para subir, essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, e vamos fazer mais 4 pontos altos nesse mesmo lugar, totalizando 5. Olhem só, 2 pontos altos que a gente já tem aqui com as 3 correntes, 3, 4, 5. Vamos tirar a agulha da argola, vamos vir para essas 3 correntes que nós iniciamos, que equivale a um ponto alto, vamos entrar de frente para trás com a agulha e vamos buscar a argola que a gente deixou, puxando ela por dentro do ponto que nós estamos com a agulha. Olhem só. Isso aqui, pessoal, é um ponto pipoca. Vamos fazer 2 correntes. Vamos aqui pro primeiro ponto da base e vamos fazer, olhem só, o primeiro ponto alto. Pessoal, a melhor maneira de você visualizar os pontos no barroco decore é você olhar por cima, olhem só, nas correntes. No primeiro pontinho você vai fazer mais um ponto pipoca, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos tirar a agulha da argola, vamos vir aqui para o primeiro ponto, entrar de frente para trás e vamos buscar a argola que a gente deixou, puxando ela por dentro do ponto que a gente está com a agulha, fazendo assim mais um ponto pipoca. A gente vai sempre fazer 2 correntes de separação, 1, 2. Agora a gente vai pular um ponto da base, tá? Nós fizemos o ponto pipoca no primeiro ponto, mas agora a gente vai pular o segundo ponto e vamos para o terceiro fazer mais um ponto pipoca. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu creio que você já deve ter entendido como é que se faz o ponto pipoca, né? São 5 pontos altos, aí você tira a agulha do último, entra no primeiro de frente para trás, busca a argola por dentro. 2 correntes, vamos pular o ponto seguinte
e no próximo ponto livre, olha só, a gente vai pular o ponto seguinte e no próximo ponto livre a gente repete. Vamos fazer isso até a gente chegar aqui no marcador, tá? Vamos lá. Olhem só, chegamos aqui próximo da curva, fizemos o último ponto pipoca, vamos fazer 2 correntes e observe que entre o ponto que está o marcador e o ponto pipoca tem um ponto de intervalo, que é justamente o ponto que a gente pula para fazer o próximo ponto pipoca. Então, eu vou tirar daqui o marcador e vou fazer onde estava o marcador outro ponto pipoca. A regra para fazer os pontos pipocas aqui na curva é a mesma. Vamos continuar fazendo ponto pipoca com 5 pontos altos. Vamos continuar fazendo 2 correntes de separação entre um ponto alto e outro. E vamos continuar pulando um ponto para fazer o ponto pipoca seguinte, sempre deixando um ponto livre de intervalo, tá? Aqui eu vou colocar o marcador sobre o ponto pipoca que a gente acabou de fazer, tá? Porque agora ele é o ponto que indica o início da curva. Agora eu vou fazer aqui mais 2 correntes e retomo o trabalho. Pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço mais um ponto pipoca. Vamos fazer isso até a gente chegar no próximo marcador, tá? Pronto, pessoal, terminei o último ponto pipoca dentro da curva. Agora, no ponto seguinte é onde eu tenho o marcador. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 2 correntes de separação, vou pular o ponto do marcador e no ponto seguinte eu faço o ponto pipoca. Observe que os pontos pipocas ficaram de forma diferente dentro da curva, no começo e no fim do marcador. Agora o marcador ficou exatamente no espaço da separação. Vou fechar aqui esse ponto pipoca. Então quer dizer que o ponto de curva agora é o ponto que vai ficar na separação. Vamos tirar esse marcador e vamos colocar ele na separação. Estou enrolando aqui com o marcador. Olha só. Na separação. Só que também tem um detalhe, pessoal. Na nossa próxima carreira, nós não vamos trabalhar sobre os pontos pipocas, e sim apenas na separação. Então, nós vamos vir aqui nesse primeiro marcador que nós colocamos sobre o ponto pipoca, nós vamos retirar esse marcador e vamos vir para a separação que tem logo depois dele. Aqui estava o marcador, agora nós vamos para a primeira separação, logo depois do ponto pipoca que estava o marcador, e aqui nós vamos começar a curva, tá? Porque como na próxima carreira nós vamos trabalhar apenas nas separações, então aqui vai se iniciar a curva, na primeira separação, depois do ponto pipoca, onde estava a marcação, tá? Então a gente já tem marcado aqui o início e o fim dessa curva. Vamos continuar fazendo os pontos pipocas até a gente chegar aqui no cantinho, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Já fizemos aqui as pipocas por toda a reta e agora a gente chegou aqui no cantinho, onde a gente tem as 3 correntes de separação que anteriormente a gente estava fazendo os leques. Observe que depois da última pipoca, restou aqui um ponto alto feito com decore, um ponto alto da reta da base, olhem só. Vamos aqui fazer 2 correntes de separação, 1, 2, e vamos direto para a alça. Vamos fazer dentro da alça uma pipoca com 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Vamos fechar aqui a pipoca. E apenas agora, apenas quando você chegar nessas 3 correntes de separação, é que você vai fazer 3 correntes de separação depois da pipoca também. 1, 2, 3. E vai fazer outro ponto pipoca dentro do mesmo espaço. É como se você estivesse fazendo um leque utilizando os pontos pipoca. Fizemos aqui um ponto pipoca, fizemos 3 correntes de separação e agora a gente está preparando 5 pontos altos para poder preparar mais uma pipoca. Olhem só. Pronto. Vou arrumar aqui na mesa para vocês. Nós fizemos aqui os pontos pipocas em uma metade da peça. Observe que nós saímos daqui de uma das alças, demos a volta passando pela curva até a gente chegar na outra alça. E como eu já disse no começo do vídeo, uma parte vai ser sempre igual a outra. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui a partir de agora é repetir exatamente o que a gente fez desse lado. Ok? Exatamente igual até a gente chegar aqui no fim
novamente. Bia, eu não lembro. Pessoal, não lembra? Volta ao vídeo, tá? Para você se recordar. Nós já fizemos aqui o ponto pipoca na metade do trabalho. Nós saímos aqui de um dos cantos, onde nós temos 3 correntes de separação. Demos a volta aqui, passando pela curva, até chegar no outro canto, onde a gente tem as últimas 3 correntes de separação. E como eu disse no princípio do vídeo, uma parte vai ser sempre igual à outra. Ou seja, o que a gente vai fazer nessa parte é repetir exatamente o que a gente fez na primeira parte. Bia, eu não lembro. Pessoal, volte o vídeo até o momento em que eu começo a fazer os pontos pipocas e acompanhe, caso você não lembre o que foi que eu fiz, tá? Esse último ponto pipoca aqui que a gente fez, ele é exatamente igual ao primeiro ponto pipoca que a gente fez aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 correntes de separação. Vamos vir para o primeiro ponto, da mesma maneira que a gente fez lá no início, vamos vir para o primeiro ponto da reta, e nesse ponto da reta, a gente faz um ponto pipoca. Aí, a gente continua o trabalho, fazendo 2 correntes de separação, pula um ponto da base e faz o ponto pipoca no segundo. Faz 2 correntes de separação, pula um ponto da base e faz o ponto pipoca no segundo. E assim a gente vai por toda a volta, lembrando de marcar lá nas curvas até a gente encerrar, ok? Quando a gente chegar aqui novamente, a gente volta para dar continuidade ao trabalho. Pronto, pessoal, a gente já está quase terminando essa carreira com pontos pipocas. Nós já demos a volta em quase todo o trabalho. Faltando aqui só o encerramento. Observe que eu estou no último ponto pipoca da reta. Vou trabalhar dentro da alça. Você deve lembrar que na outra alça nós fizemos um leque com ponto pipoca, 2 pontos pipocas separados por 3 correntes dentro da alça, certo? Mas você também deve lembrar que quando nós começamos essa carreira de ponto pipoca, nós fizemos um ponto pipoca dentro dessa mesma alça. Então, a gente só vai completar esse leque fazendo um ponto pipoca. Vamos fazer aqui 5 pontos altos. 4, 5. Vamos aqui fechar o ponto. E vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos vir bem aqui no topo do primeiro ponto pipoca que a gente fez e vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Pessoal, agora a gente vai arrematar esse fio branco, porque a gente vai trocar de cor. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com esse tom de rosa do Barroco Max Color número 6, que é a cor 3526, o rosa Candy Color. Nós vamos iniciar essa nova etapa do nosso trabalho nas correntezinhas de separação dos leques, ok? Vamos vir qualquer uma delas, qualquer uma das duas, e vamos fazer dentro delas um ponto baixíssimo para prender o nosso fio nelas, nosso fio no trabalho. Vamos fazer 3 correntes para subir e vamos fazer um ponto alto dentro desse mesmo espaço. Observe aqui 2 pontos altos. Vamos trabalhando apenas nos espaços entre um ponto pipoca e outro, onde nós fizemos 2 correntes. E vamos trabalhar nela fazendo 2 pontos altos, tá? Vamos para a próxima e vamos fazer mais 2 pontos altos. Vamos para a próxima, vamos fazer mais 2 pontos altos. E nós vamos trabalhando com pares de pontos altos entre um ponto pipoca e outro, até a gente chegar lá no marcador, ok? Quando a gente chegar no marcador, a gente volta. Pronto, pessoal, nós fizemos aqui o último par de pontos altos antes do espaço que antecede o espaço que está no marcador. E agora é o seguinte, toda vez que você chegar no espaço que tem o marcador, você vai fazer, ao invés de 2 pontos altos, 3 pontos altos, só nos espaços onde estão os marcadores, tá? Apenas nos espaços onde estão os marcadores, você vai fazer 3 pontos altos. Aqui eu vou tirar o marcador e vou colocar o marcador no primeiro ponto desses 3. A partir daqui começa a curva. Então, agora eu vou para o próximo espaço e vou fazer par de pontos altos. Vou fazer esses pares de pontos altos até eu chegar no próximo marcador. Chegando no próximo marcador, eu faço novamente 3 pontos altos. Ok, pessoal? Então, nós vamos fazer isso aqui. Chegando aqui, eu faço novamente 3 pontos altos. E nós vamos fazer isso aqui até a gente chegar aqui, nas 3 correntes de separação. Aí a gente volta para eu dar a explicação de como você vai trabalhar aqui, ok?
Pronto, pessoal, aqui nós estamos quase completando a primeira metade do trabalho. Estamos chegando aqui nas correntes de separação e aqui a gente volta àquela história de fazer sempre leques dentro dessa região. Ou seja, nós vamos vir para cá, para o espaço dessas 3 correntes e vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Olha só. Agora a gente volta, a gente dá início à segunda metade do trabalho fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez na primeira metade. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa primeira carreira com o fio verde. Estamos aqui na separação e a gente vai completar o leque que a gente deixou pela metade, que nós começamos pela metade. Vamos fazer 2 pontos altos. E novamente a gente volta com aquela técnica de fazer apenas uma corrente e substituir as outras 2 correntes por um meio ponto alto. Vamos vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e vamos fazer um meio ponto alto, tá? Olha só. Agora a gente sobe para a segunda carreira, fazendo 3 correntes para subir e um ponto alto no mesmo lugar. Vamos aqui sobre o primeiro ponto alto, onde foi essas 3 correntes da carreira anterior, e vamos fazer outro ponto alto nela, fazendo assim um grupo de 3 pontos altos seguidos. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos pular um ponto da base e no ponto seguinte a gente recomeça mais um grupo de 3 pontos altos, colocando um ponto alto sobre cada ponto da base. Eu não estou colocando ponto alto junto, tá, pessoal? Estou colocando um ponto sobre cada ponto da base. Olha só, repito mais uma vez a correntinha, pulo um ponto da base, a partir do segundo ponto eu faço novamente um grupo de 3 pontos altos, pontos todos individuais. E eu vou fazendo isso, uma correntinha, pulo um ponto, no ponto seguinte, até eu chegar lá na primeira marcação, ok? Estou chegando aqui no primeiro ponto de marcação da curva, já fiz aqui os 3 pontos altos e fiz a corrente de separação. Vou pular esse ponto aqui da base e observe que nós vamos aqui dar início à curva. Vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Vou tirar o marcador daqui, vou colocar ele em cima e vou fazer mais 2 pontos altos. A partir de agora, nós já estamos trabalhando dentro da curva, ok? Olhem só. Fiz aqui 3 pontos altos seguidos de forma individual, um sobre cada ponto. Vou para o próximo ponto e vou fazer um aumento, colocando 2 pontos altos juntos. Vou repetir 3 pontos altos, um em cada ponto. Vou para o próximo ponto, 2. Vou para o próximo ponto, 3. E agora nós vamos para a parte que eu considero a mais complicada da nossa peça, que é a construção dos corações. Vamos fazer aqui 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular a corrente mais próxima da ponta da agulha e a partir da segunda corrente nós vamos fazer pontos baixíssimos. É um ponto baixíssimo em cada corrente restante, ou seja, nós vamos fazer um total de 5 pontos baixíssimos. Já estou aqui no quarto e já estou passando para o quinto. Vou virar o trabalho. Observe que fica aqui uma espécie de trancinha. Nós vamos trabalhar dentro dessa trancinha. Nós vamos pular o último ponto baixíssimo. Vamos vir aqui para o segundo. Vamos colocar aqui a agulha no centro, olhem só. No centro da trancinha. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer um meio ponto alto. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto. Observe que a gente está colocando em seguida pontos que estão cada vez maiores. Ponto baixo, meio ponto alto e agora o ponto alto. E agora nessa correntinha aqui que nós pulamos, nós vamos colocar 3 pontos altos duplos. Vou laçar aqui 2 vezes o fio na agulha. Vou vir no pontinho que nós pulamos. É um pouco complicado de colocar a agulha, mas passa. E vamos lá fazer o primeiro ponto alto duplo. Vamos laçar novamente a agulha, vamos no mesmo ponto fazer o segundo ponto alto duplo. Vamos fazer agora o terceiro ponto alto duplo.
E agora a gente faz 4 correntes. 4 correntes, pessoal, equivale a um ponto alto duplo. Nós vamos vir na mesma base, onde nós acabamos de colocar esses 3 pontos altos duplos, e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui a gente tem a metade do coração. Vamos fazer agora a outra metade. E a outra metade a gente começa fazendo 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. E nesse mesmo ponto, nós vamos repetir os 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Olhem só. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto. Na carreira anterior, na primeira parte do coração, a gente começou do ponto menor para o ponto maior. Aqui a gente está fazendo o caminho contrário. No próximo ponto, a gente faz um meio ponto alto e em seguida um ponto baixo. Agora, para encerrar, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no topo do último ponto alto que a gente fez, vamos entrar com a agulha aqui em cima do ponto, olhem só, pegando as 2 alcinhas, e aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Ok? Vamos voltar para a base, onde nós vamos fazer novamente 3 pontos altos individuais. Vamos para o primeiro ponto, fazer o primeiro ponto alto. No segundo ponto, fazer o segundo ponto alto. No terceiro ponto, fazer o terceiro ponto alto. Depois de 3 pontos altos, a gente faz novamente um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Observe que nós estamos alternando. Nós fizemos 3 pontos altos, olha só, e um aumento. 3 pontos altos, o coração. 3 pontos altos, o aumento. Então, agora nós vamos fazer 3 pontos altos, sempre 3 pontos altos individual, tá? Um em cada ponto. 2, 3, e agora é a vez da gente fazer o coração. Ora a gente faz 3 pontos altos, um aumento, ora a gente faz 3 pontos altos, um coração. Então, nós vamos fazer o coração e eu vou mostrar mais uma vez para você, tá? Para não restar dúvida. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vamos pular a primeira corrente mais próxima da ponta da agulha. Na segunda corrente, a gente faz um ponto baixíssimo. Vamos descer as correntes fazendo pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada corrente. No final, a gente vai ter um total de 5 pontos baixíssimos. Olha só. Vamos virar. Vamos pular o primeiro ponto baixíssimo. Olha só, fica um pouquinho ruim de segurar porque a peça em si já está pesada. Vamos pular o primeiro ponto baixíssimo e no segundo ponto baixíssimo a gente vai fazer um ponto baixo. No terceiro ponto baixíssimo a gente faz um meio ponto alto. No quarto ponto baixíssimo a gente faz um ponto alto. E naquela correntinha que a gente pulou, a gente faz 3 pontos altos duplos. 1, 2, sempre no mesmo lugar, tá? Mais uma vez. 3. Terminou os 3 pontos altos duplos, nós vamos fazer outro ponto alto duplo. Só que esse ponto alto duplo a gente vai fazer com 4 correntes, 4, e vai fazer um ponto baixíssimo na mesma base, pra gente encerrar assim a primeira parte do coração. Vamos agora para a segunda parte do coração, fazendo o caminho de volta. 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto alto. Observe que a gente sempre põe os pontos na mesma direção. Aqui eu acabei de fazer o ponto alto bem baixo do ponto alto da primeira parte do coração. Agora eu vou para o próximo ponto, fazer o meio ponto alto. E no próximo ponto fazer um ponto baixo. Vamos voltar aqui para o topo do último ponto alto que você fez.
Vamos entrar com a agulha aqui em cima, no topo do ponto. Olhem só, pegando as duas correntinhas e aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Agora a gente volta para a base para fazer no ponto seguinte um ponto alto, no outro ponto outro ponto alto e no outro ponto mais um ponto alto, colocando assim 3 pontos seguidos. E, como eu disse, sempre alternando. Então, agora é hora da gente fazer o aumento. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer um par de pontos altos juntos. E nós vamos fazer isso, pessoal, por toda a curva, fazendo 3 pontos altos e alternando entre aumento e coração. Ou seja, agora depois desse aumento, nós vamos fazer mais 3 pontos altos e fazer outro coração. Vamos fazer isso até a gente chegar aqui próximo do marcador, ok? Vamos lá, vamos dar uma avançada. Estamos chegando aqui próximo do fim dessa curva que nós estávamos trabalhando. Estou saindo aqui de um coração, olhem só, o último elemento que eu fiz foi o coração, fiz 3 pontos altos e agora no ponto que está o marcador eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Vou colocar novamente o marcador no último ponto. Olhem só. Vou fazer agora 2 pontos altos nos pontos seguintes. 1, 2. Vou fazer uma corrente de separação. Eu já estou trabalhando na reta, tá? A partir do último ponto onde está o marcador, eu já estou trabalhando na reta. Vou fazer aqui uma corrente de separação, vou pular um ponto da base e a partir do segundo ponto, eu volto a fazer aqueles grupos de 3 pontos altos individuais, um em cada ponto. Olhem só, fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no ponto seguinte eu repito o grupo. A mesma coisa que a gente fez na primeira reta, antes da gente entrar na curva, nós estávamos fazendo isso. Então, você vai fazer isso novamente até a gente chegar lá nas correntes de separação. Estamos chegando aqui próximo do leque, fiz aqui os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação, vou pular o primeiro ponto da base e no segundo ponto e também último ponto da base eu vou fazer um único ponto alto. Agora, dentro do leque, eu faço outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes de separação, aliás, são 3 correntes de separação no leque, mais 2 pontos altos. 1, 2. Observe que com os 2 pontos altos do leque, eu completei o grupo com 3 pontos altos. E aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Estes 2 pontos altos aqui que eu acabei de fazer é exatamente igual a esses 2 pontos altos aqui onde nós iniciamos essa segunda carreira com rosa. Então, o que nós vamos fazer? Nós já chegamos aqui na primeira metade do trabalho, agora nós vamos fazer a segunda metade exatamente igual à primeira. Então, vamos para o primeiro ponto alto, fazer um ponto alto e completar os 3 pontos. Vamos fazer uma correntinha de separação, pular um ponto da base e no segundo ponto a gente recomeça. Pessoal, vamos fazer tudo igual. Bia, eu não lembro. Então, se você não lembra, volta o vídeo no momento em que eu começo a fazer, tá? No momento em que eu começo a fazer aqui essa segunda carreira e assiste e faz tudo exatamente igual, ok? Tudo exatamente igual até a gente encerrar. Então, vamos lá, vamos terminar essa carreira aqui. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira, já fiz os últimos 3 pontos altos, corrente de separação, vou pular o primeiro ponto, no segundo ponto eu faço um ponto alto e completo o leque que eu iniciei pela metade no início dessa carreira, fazendo aqui 2 pontos altos e como agora eu vou arrematar esse fio, eu vou encerrar fazendo 3 correntes, já que eu vou trocar de fio eu não preciso fazer uma corrente e um meio ponto alto, tá? Então vou fazer 3 correntes, vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e aqui eu faço um ponto baixíssimo e a gente vai arrematar esse fio e vai voltar com outra cor. Vamos lá. Agora nós vamos para outro tom de rosa, vamos usar um tom de rosa um pouco mais escuro que o anterior. Esse aqui é o 6085. Vamos prender o fio nas correntinhas de separação novamente. Vamos fazer 3 correntes para subir. Vamos sempre fazendo aqueles 2 pontos altos que representam a metade de um leque. Olhem só, 2 pontos altos dentro da alça. Vamos vir aqui no primeiro ponto e vamos fazer um ponto alto.
completando assim um grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazer uma corrente de separação, vamos pular o primeiro ponto da base e no segundo a gente faz um ponto alto. Pessoal, nas nossas próximas carreiras nós vamos sempre começar dessa forma, tá? Sempre fazendo isso desse jeito que tá aqui. Começa com 3 pontos altos, uma corrente de separação, um ponto alto. Agora, pessoal, eu vou fazer outro ponto alto. Nós vamos continuar fazendo grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Só que a partir de agora, quando a gente tiver na frente uma corrente de separação igual a gente tem aqui, a gente vai pegar o ponto alto que está lá embaixo, olhem só, na carreira anterior à base que você está trabalhando. Essa aqui é a base que você está trabalhando e essa aqui é a carreira anterior à base que você está trabalhando, ok? Então, eu vou laçar o fio, vou lá no ponto alto da carreira anterior, lá da base, e vou aqui fazer o ponto alto. Vou esticar bastante até eu chegar na altura do ponto alto convencional e aqui eu faço um ponto alto. Olhem só como ficou. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos fazer mais 3 pontos altos. A gente pula o primeiro ponto, no segundo a gente faz um ponto alto. O terceiro é a correntinha de separação, então a gente vai lá embaixo pegar o ponto para fazer o ponto alto. Estica até lá em cima para ficar certinho. No próximo ponto alto a gente faz o terceiro ponto alto, completando assim o grupo. Olhem só. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos pular o primeiro ponto, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Agora a gente tem pela frente a correntinha de separação, então a gente vai lá embaixo e faz aquele ponto alto alongado. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer outro ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto, no ponto seguinte um ponto alto. Nós vamos fazer isso aqui, pessoal, pelas retas, até a gente chegar nas curvas. Olha só, um ponto alto. Vamos fazer aqui uma corrente de separação, vamos pular um ponto da base e no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Aqui novamente a gente tem uma correntinha, então novamente a gente vai lá embaixo, pega o ponto e faz um ponto alto alongado. Olhem só como ficou a nossa reta. Agora a gente vai trabalhar na separação, já começamos a trabalhar na curva. Na curva, nessa carreira, o que a gente vai fazer? A gente só vai fazer os aumentos sobre os aumentos da carreira anterior, apenas isso. Olhem só, aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer outro ponto alto. Esse primeiro ponto alto é o primeiro ponto da curva, então eu vou marcar. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos, um em cada ponto. 2. E aqui eu tenho um aumento, pessoal, olhem só. Toda vez que você chegar no aumento, você vai fazer um aumento no primeiro ponto. Ou seja, eu venho no primeiro ponto do aumento da carreira anterior e faço 2 pontos altos. 1, 2. Aí, em seguida, eu continuo colocando ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu tô me aproximando do coração que eu fiz na carreira anterior. Sempre que eu chegar no ponto que está o coração, olhem só, o ponto que está o coração é esse bem aqui. Sempre que eu chegar no ponto que está o coração, eu vou fazer apenas uma correntinha e vou passar para o ponto seguinte, para esse ponto aqui. Eu não vou trabalhar esse ponto, até mesmo porque tem um coração sobre ele. Então, eu vou fazer apenas uma correntinha para marcar esse lugar e vou direto para o ponto que está logo depois. Mas eu vou por trás, pessoal, olhem só. Jogo o coração para frente e venho para o ponto que está logo depois dele fazer um ponto alto. Aí eu volto a colocar ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar no aumento, eu faço um aumento no primeiro ponto. O aumento, pessoal, é sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior, tá? Olha só, 2 pontos altos sobre o primeiro ponto dos 2 pontos altos de baixo. Volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Novamente eu vou me aproximar aqui do coração para mostrar para vocês. Olhem só,
Cheguei aqui no coração, no ponto onde está o coração, vou fazer uma correntinha, vou colocar esse coração para frente e venho para o ponto seguinte, recomeçar os pontos altos. E assim eu vou até o final da curva, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, no marcador que encerra a curva, fiz um aumento, vou pro próximo ponto, pro ponto onde tá o marcador e vou fazer um ponto alto. Vou tirar o marcador daqui. Olhem só. E agora eu vou fazer ponto alto aqui sobre ponto. 1, 2. Aqui eu tenho uma correntinha, que eu já começo com aquele processo de pegar o ponto lá embaixo. Faço um ponto alto no ponto seguinte, faço uma corrente de separação. Pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. No ponto seguinte, que é a correntinha, eu faço aquele ponto alto alongado. E faço um ponto alto no ponto seguinte. Vamos fazer isso aqui até as próximas correntes de separação, ok? Vamos lá. Estamos chegando aqui no leque, fiz aqui o grupo de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pular o primeiro ponto, no segundo ponto eu faço um ponto alto e faço leque dentro do leque. 2 pontos altos, 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, já iniciando a segunda metade do nosso trabalho. Vou fazer aqui o primeiro ponto, uma correntinha de separação, pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto alto, no ponto seguinte a correntinha, então eu vou fazer o ponto alongado. E vou fazer nessa segunda metade a mesma coisa que eu fiz na primeira, pessoal, ok? Então vamos lá, vamos até o fim dessa carreira. Chegando aqui no finzinho da carreira, vou completar o leque. Como eu vou fazer mais uma carreira usando essa mesma cor, então eu vou encerrar essa carreira fazendo uma corrente e um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. Aqui eu já subo fazendo 3 correntes e mais um ponto alto. Vou fazer o ponto alto no primeiro ponto, vou fazer uma corrente de separação, vou fazer um ponto alto pulando o ponto seguinte, olhem só. Pulei o primeiro ponto, fiz o ponto alto no segundo. E aqui onde tem a corrente de separação, a gente faz o ponto alongado. Pessoal, por várias carreiras, nós vamos trabalhar nas retas dessa forma. Então, eu já não vou mais focar tanto aqui, porque eu creio que você já deve ter entendido como a gente faz isso, tá? As únicas partes do trabalho que vão mudar a cada carreira é a parte da curva, as 2 curvas. Então, eu vou começar a focar mais nas curvas, tá? Olhem só, fiz uma corrente, pulei um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto alto. No ponto seguinte eu tenho uma corrente, então eu faço o ponto alto alongado. No ponto seguinte eu faço um ponto alto, uma corrente. Pulo um ponto da base, no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Então, a partir de agora eu vou começar a avançar o vídeo para mostrar mais a curva, deixando a reta, eu vou passar na reta mais rápida, porque a gente vai só repetindo o que a gente já faz aqui, tá? Então, não tem muita mudança de uma reta para outra. Nas curvas, sim. Então, vamos adiantar até a curva. Vamos lá. Estamos chegando aqui na curva, olhem só. Fiz os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação. Ainda temos aqui um ponto, nós vamos pular. Vamos para o ponto onde está o marcador e vamos fazer um ponto alto. Esse aqui é o novo primeiro ponto da curva. Agora, pessoal, o nosso foco nessa nossa nova carreira são os aumentos das carreiras anteriores, tá? Você vai fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar naquele aumento, no primeiro aumento da carreira anterior. Olhem só, fiz 3 pontos altos, agora eu tenho em frente o aumento. Vou fazer no primeiro ponto desse aumento, outro aumento. Eu sempre faço em todas as carreiras, pessoal, um aumento no primeiro ponto do aumento da carreira seguinte, da carreira anterior, aliás, olhem só. Um ponto alto sobre o primeiro ponto do aumento da carreira anterior, que também está sobre o primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Ok, pessoal? Sempre vou fazer isso. Agora eu vou para o próximo ponto, olhem só, acabei de fazer o aumento, vou para o próximo ponto. E nesse próximo ponto eu vou fazer o coração, tá? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Vamos lá, vamos fazer o coração.
Estamos aqui já terminando o coraçãozinho. Fazer um ponto baixíssimo e vou voltar a fazer ponto alto sobre ponto alto. Outro ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui eu estou fazendo ponto alto sobre ponto alto. E agora eu tenho em frente uma correntinha. Você deve lembrar que essa correntinha foi a correntinha que a gente fez na carreira anterior, porque não dava para fazer um ponto alto sobre o ponto que estava o coração, ok? Sempre que você chegar nessa correntinha, você precisa lembrar do seguinte: é hora de prender esse coração aqui, o coração que está na mesma direção. Chegou na correntinha? Lembre-se disso, chegou na correntinha, hora de prender o coração. Como você vai fazer isso? Você vai levantar o coração, olhem só. Cuidado para não prender torcido, vai levantar o coração e vai fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha na verdade, pegando duas alcinhas que estão aqui atrás do coração, olhem só, bem no centro, tá? Bem na divisãozinha, olhem só. Aqui você laça o fio e faz uma espécie de ponto baixíssimo. Aí você vai pro ponto alto seguinte e continua o trabalho, colocando ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao próximo aumento. Chegou o próximo aumento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no aumento anterior. Nós vamos estar repetindo isso aqui nessa carreira. É dessa forma que nós vamos fazer os corações nessa carreira, pessoal, ok? Então, no primeiro ponto a gente faz 2 pontos altos. No primeiro ponto do aumento da carreira anterior a gente faz 2 pontos altos, ou seja, um novo aumento. No ponto seguinte, a gente faz um ponto alto e daqui a gente começa novamente um coração, ok? Depois que a gente fizer o coração, a gente volta a fazer os pontos altos. Chegou aqui, a gente vai prender esse coração aqui. Lembrando, olhem só, prestem bem atenção na maneira que vocês vão prender o coração, tá? Para ficar tudo virado para o mesmo lado, ok, pessoal? Então, pessoal, vamos fazer essa curva? Vamos lá. Tô aqui encerrando o último coração da curva. Vou aqui para o último ponto onde está o marcador, que é o último ponto dessa curva, e nele eu vou fazer um ponto alto. Vou colocar o marcador novamente, agora nesse novo ponto alto que eu fiz. E agora a gente vai trabalhar nas retas. Como eu disse ainda há pouco, eu não vou mais focar muito para vocês nas retas, porque as retas elas vão continuar sendo iguais. As únicas modificações vão ser nas curvas, então eu vou continuar focando esse vídeo nas curvas, tá? Vou aqui repetir os pontos altos que tem na base, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E aqui na frente você vê aquele ponto alto alongado. Olhem só, o ponto alto alongado. Sempre que eu chegar em cima desse ponto alto alongado, eu vou fazer uma corrente de separação, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Aqui eu tenho uma corrente, na corrente eu faço o ponto alto alongado. E aqui eu volto fazendo o que a gente fez durante toda a reta, porque a gente já vem fazendo já algumas carreiras por toda a reta. A gente vai continuar fazendo isso, tá? Pessoal, você vai fazer isso até o fim dessa primeira metade da peça, depois vai fazer a segunda metade da peça exatamente igual à primeira, como eu já disse, e vai arrematar o fio. É a última carreira que a gente trabalha com essa cor, tá? Aí a gente vai arrematar o fio e a gente volta com uma outra cor pro nosso trabalho. Vamos lá. Pronto, pessoal, depois de 2 carreiras trabalhando com a cor 6085, eu arrematei e já dei início a uma nova carreira usando outra cor, olhem só. Essa cor aqui, você encontra no código 3334, ok? Essa carreira que nós estamos fazendo agora, pessoal, é aquela que nós não vamos fazer coração. Nós vamos apenas fazer os aumentos e as separações no ponto onde está o coração. Eu vou aqui fazer o comecinho apenas para lembrar você como é que a gente vai fazer. Tô aqui antes do primeiro ponto da curva, onde está o marcador. Venho aqui para essa corrente e vou fazer um ponto alto alongado. Venho para o primeiro ponto do marcador e faço um ponto alto. Vou trocar aqui esse marcador de lugar. Nas primeiras carreiras de cada cor, a gente não faz coração. Vou repetir os pontos altos. Olhem só. Aqui eu tenho um aumento.
toda vez que você chegar no aumento, você faz um aumento sempre sobre o primeiro ponto do aumento da base, olha só. Venho aqui pro próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui eu cheguei no ponto onde foi feito o coração. Aqui você vai fazer uma correntinha e vai passar pro outro ponto e recomeçar os pontos altos. Olha só, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, pessoal, eu tenho o ponto, olhem só pela trancinha aqui em cima. Essa trancinha aqui é o ponto que eu fiz prendendo o coração da frente. Ela também é um ponto a ser trabalhado. Então, você vem aqui na trancinha e faz um ponto alto, tá? Aqui a gente passa para o outro ponto e dá continuidade até chegar no aumento. Olhem só. Chegando no aumento, você vem no primeiro ponto dele, olhem só, o primeiro ponto e faz outro aumento. E aí você continua o trabalho, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no ponto onde está o coração. Chegando no ponto onde está o coração, você faz uma correntinha, passa por trás dele e recomeça os pontos altos. Chegando no ponto onde está preso o coração, olhem só, aqui é onde está preso o coração, nesse pontinho bem aqui, você vem e faz outro ponto nele. E assim a gente continua por toda a volta, você faz toda essa curva, faz a reta da maneira que a gente vem fazendo, depois faz a outra parte, a outra metade do trabalho igual você está fazendo essa, ok? E começa novamente a outra carreira. Quando a gente estiver no início dessa curva aqui, dessa mesma curva, já na outra carreira, a gente volta para começar a fazer os corações novamente. Ok, pessoal? Nessa carreira aqui você vai fazer apenas isso. Então, vamos lá. Pronto, meninas, terminei a primeira carreira com o 33, 34 e já iniciei a segunda carreira com essa cor. Já estou aqui perto da curva. Vou encerrar aqui a curva, olhem só, fiz os 3 pontos altos. Aqui nós temos um pontinho antes da curva, vou fazer uma corrente, vou vir para o ponto da curva e vou fazer um ponto alto. Vou tirar aqui o marcador e colocar o marcador nesse novo ponto. Agora, essa carreira nós vamos voltar a fazer os corações. Como nós vamos fazer essa carreira? Vamos fazer 2 pontos altos. Nós já fizemos um primeiro ponto dentro da curva e vamos fazer o segundo no ponto seguinte. Sobre esse ponto, nós vamos fazer um coração. Pronto, pessoal, terminamos o coração. Vou vir aqui no topo do último ponto alto que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer nesse intervalo de um coração e outro, porque ele vai ser igual a todos os intervalos entre um coração e outro. Nessa carreira, nós também vamos ter 5 corações, tá? Então, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Agora, a gente tem na base um aumento, e sempre que a gente tem no aumento, a gente vem no primeiro ponto do aumento e repete outro aumento, colocando assim 2 pontos altos juntos. Agora, nós vamos fazer mais 2 pontos altos individuais, um em cada ponto. Agora, a gente tem aquela correntinha que marca o lugar onde a gente fez o coração. Como eu já disse, isso aqui é sempre bom para lembrar que quando você chegar aqui, que você precisa prender o coração, porque você pode passar despercebido. Então, é sempre bom que você lembre que quando você vê essa correntinha aqui, é porque está na hora de você prender o coração. Então, vou novamente aqui na parte de trás do coração, vou pegar esses 2 fiozinhos aqui centrais, olhem só, e vou fazer um ponto baixíssimo nele. Vou passar para os próximos pontos, olhem só. E vou fazer pontos altos. Serão agora 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhem só, eu prendi o coração e depois do coração eu fiz mais 6 pontos altos individuais, um em cada ponto. Eu vou repetir para vocês o que eu fiz depois do último coração. Depois que eu encerrei o coração com um ponto baixíssimo no topo do ponto alto onde eu fiz ele, eu fiz mais um ponto alto individual, depois fiz
um par de pontos altos, que representa o aumento. Depois eu fiz mais 2 pontos altos individuais, um em cada ponto. Prendi o coração e depois dele eu fiz mais 6 pontos altos individuais. Eu tô lembrando isso porque, como eu disse, nós vamos repetir esse mesmo intervalo entre todos os corações. Agora, sobre esse último ponto, a gente vai repetir o coração. Vamos lá, fazer 6 correntes e vamos fazer mais um coração. Como eu já ensinei vocês a fazerem os corações, eu não estou mais focando tanto nele pra gente não perder tanto tempo, tá, pessoal? Vamos dar mais uma avançada aqui. Pronto, tô terminando aqui mais um coração. Vou vir aqui no topo do último ponto alto que eu fiz, fazendo um ponto baixíssimo para encerrar de vez o coração. E agora vocês vão ver que este intervalo que a gente vai fazer agora, o intervalo entre um coração e outro, é igual ao último intervalo que a gente fez, ok? Exatamente os pontos distribuídos da mesma forma. Vamos aqui para o próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Vamos para o ponto seguinte, que é também o primeiro ponto do aumento de baixo, e vamos fazer o aumento sobre ele. Depois de fazermos o aumento, a gente vai fazer 2 pontos altos individuais. Agora a gente chegou na correntinha, é hora da gente prender o coração. Vamos pegar aqui os 2 fiozinhos do coração e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos logo para o primeiro ponto que tem logo depois do coração e vamos fazer a partir dele 6 pontos altos. Todos individuais, tá? 2, 3, 4, 5, 6. E sobre o sexto ponto alto, a gente recomeça novamente mais um coração. E você vai repetir isso por toda a curva, tá, pessoal? Por toda a curva você vai repetir isso. Então, vamos terminar essa curva repetindo esses intervalos da maneira que a gente fez. Quando a gente chegar próximo do fim da curva, próximo do marcador aqui, a gente volta para dar continuidade. Vamos. Pronto, meninas, aqui eu já fiz o último coração dessa curva. Olhem só como o marcador já está bem próximo. Agora eu vou dar continuidade. Eu vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto da base. No segundo ponto, que é o primeiro ponto do aumento, eu vou fazer outro aumento. Vou fazer mais 2 pontos altos. 2. Aqui eu cheguei na correntinha, ou seja, eu vou prender o coração que está na direção, pegando aqui os 2 fiozinhos de trás e fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o primeiro ponto que vem logo depois do coração, que é justamente o ponto onde está o marcador, e fazer o último ponto alto da curva. A partir de agora a gente já não vai mais estar na curva e nós vamos trabalhar na reta da mesma maneira que a gente vem trabalhando, tá? Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Observe que agora eu cheguei naquele ponto alto alongado e, como eu já expliquei para vocês, sempre que você chegar nele, você faz uma correntinha. Passa para o próximo ponto e recomeça. Nós vamos terminar essa primeira metade, tá? E quando você terminar a primeira metade, você passa para a segunda metade e faz a segunda metade exatamente igual à primeira, ok? Exatamente igual à primeira. Quando você terminar a segunda metade, que você vai estar terminando esta carreira, você vai arrematar esse fio. Nós já temos 2 carreiras com essa cor. Você vai arrematar esse fio e a gente vem com a próxima, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, e depois de 2 carreiras trabalhando com 33, 34, eu arrematei o fio e já dei início a mais uma carreira, dessa vez usando o fio na cor 6214. Eu já dei início aqui à reta, já tô chegando aqui próximo da curva. E olhem só. E dessa vez na curva, pessoal, a gente não faz corações. Na verdade, a gente já não vai mais fazer coração no trabalho, tá? As carreiras com corações já acabaram. A gente tá nos finalmente da peça. Fiz aqui o ponto alto alongado, venho pro ponto onde tem o marcador, fazer o primeiro ponto alto já referente à curva. Vou colocar aqui e vou dar continuidade. Aqui eu tenho o próximo ponto, o ponto onde foi feito o último coração. Nesse caso, eu faço aqui a correntinha, passo por trás, venho para o ponto seguinte e faço o ponto alto. Logo depois eu tenho um aumento. Olhem só, sempre quando eu tenho um aumento eu faço 2 pontos altos no primeiro ponto alto do aumento de baixo.
e volto fazendo novamente ponto alto sobre ponto alto. Mais à frente eu tenho ponto que prende o coraçãozinho. Eu venho aqui na correntinha dele, faço um ponto alto sobre ele. Volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. E é apenas isso que eu vou fazer na curva, tá, pessoal? Dessa vez nós não teremos corações. Nós vamos respeitar aqui os aumentos e vamos fazer as correntinhas por trás dos corações. Olhem só. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui com mais um coração, vou fazer a correntinha, vou passar por trás dele, vou vir para o próximo ponto alto e vou começar a fazer tudo de novo. Aqui eu tenho aumento, eu faço um aumento novamente. E eu vou trabalhar assim nas duas curvas e na reta eu vou dar continuidade como a gente vem fazendo, ok? Vou fazer isso por toda a volta. Quando eu chegar no fim dessa carreira, eu volto para mostrar como você vai fazer a próxima carreira, tá? Na próxima carreira a gente vai ter uma pequena modificação, inclusive na reta, por isso eu já vou voltar desde o início dela. Vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal, encerramos aqui a nossa primeira carreira com a nossa nova cor. Vamos fazer 3 correntes para subir, 3. Vamos fazer um ponto alto dentro desse mesmo espaço. E agora, pessoal, a nossa reta vai sofrer uma mudança. A partir de agora, a gente já não vai mais fazer as correntes de separação. Essas correntes de separação aqui, ok? Então, eu tenho aqui 3 pontos altos na frente, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Onde tiver ponto alto, eu faço ponto alto. Entretanto, eu vou continuar fazendo ponto alto alongado quando eu chegar nas correntes de separação da carreira anterior, como essa aqui, por exemplo. Então, eu vou lá para baixo e faço o ponto alto alongado. Continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Observe que agora ele está ficando fechadinho. A nossa carreira já não está mais ficando aberta, está ficando fechadinho. Vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, mas lembrando de fazer sempre o ponto alongado quando eu chegar nas correntes, ok? Vou fazer isso até eu chegar lá na curva. Vamos lá. Pronto, pessoal, já chegamos aqui na curva, vou tirar o marcador. A partir de agora eu já não vou mais utilizar o marcador, tá? O marcador me ajudava a saber quando eu estava chegando na curva para começar as contagens de pontos. Mas a partir de agora eu já não vou mais precisar do marcador, então já eliminei ele do nosso trabalho. Vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho aquela correntinha que indica que está na hora de fazer o ponto baixíssimo no coração. Olhem só. Venho aqui para o próximo ponto e recomeço o ponto alto. Pessoal, essa nossa segunda carreira, ela vai sofrer 2 mudanças. Sempre na segunda carreira das cores, o que a gente fazia? A gente fazia sempre os aumentos, são 5 pontos de aumento no total. Todas as nossas carreiras tiveram 5 pontos de aumento para cada lado. E também os corações. Dessa vez nós não vamos mais fazer os corações, tá? Já não tem mais coração no nosso trabalho, nós já não vamos mais fazer corações. E os pontos de aumento vão cair de 5 para 3, ok? Nós vamos fazer apenas 3 pontos de aumento. E eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer um sim, um não, um sim, um não, ok? Aqui, por exemplo, eu tenho o primeiro ponto de aumento, venho sobre o primeiro ponto alto e faço 2 pontos altos. Venho sobre o próximo ponto e recomeço a fazer ponto alto sobre ponto alto. Olhem só. Vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. E nós estamos aqui nos aproximando da próxima correntinha, onde nós vamos prender novamente mais um coração. Olhem só, peguei o coração, peguei as 2 correntinhas de trás, fiz o ponto baixíssimo, vou passar para o próximo ponto. Agora eu tenho aqui outro ponto de aumento. Olhem só, outro ponto de aumento. Como eu já fiz aumento no primeiro e agora eu vou alternar, ora eu faço, ora não, então dessa vez eu não vou fazer aumento. Então venho aqui para o primeiro ponto alto do aumento de baixo, faço um ponto, vou para o segundo ponto alto do aumento de baixo, faço outro ponto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E é assim que a gente vai fazer na curva, tá, pessoal? Não vamos mais fazer coração, vamos fazer os aumentos. Entretanto, os aumentos, ora a gente faz, ora a gente não faz. Eu fiz aumento sobre o primeiro aumento, não fiz sobre o segundo, mas vou fazer sobre o terceiro e novamente não vou fazer sobre o quarto.
Mas aí eu faço sobre o quinto e a gente chega no fim da nossa curva, ok? Então vamos lá, vamos seguir com o nosso trabalho. Estamos terminando aqui a nossa segunda carreira com a nova cor. Vamos fazer aqui para poder encerrar o leque 3 correntes. Vamos vir na terceira corrente contando de baixo para cima e fazer um ponto baixíssimo. Só que dessa vez, pessoal, nós não vamos arrematar essa cor. Nós vamos fazer mais uma carreira, a última carreira do trabalho, mas nós vamos continuar com esse tom. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o próximo ponto. Observe que eu estou bem em cima das 3 correntes, mas eu preciso passar para o próximo ponto para começar a fazer o nosso biquinho. Vou para o próximo ponto fazendo um ponto baixo. Agora eu vou pular o primeiro ponto livre e no segundo ponto eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes para subir. E sobre o último ponto alto eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Olhem só. Vou pular o primeiro ponto da base e no segundo eu faço um ponto baixo. Vejam como ficou o nosso biquinho. Vamos novamente pular o primeiro ponto livre da base e no segundo eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Mais uma vez eu faço 3 correntes para subir e faço 3 pontos altos pegando o último ponto alto que você fez. 1, 2, 3. Venho para cá, para a base, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto eu faço um ponto baixo. Simples assim, pessoal. Nós vamos fazer isso por toda a volta, passando pela curva, sempre desse jeito, até a gente chegar na próxima separação de 3 correntes, ok? Quando a gente chegar próximo dela, a gente volta para mostrar como você vai fazer aqui, tá? Vamos lá. Pronto, estamos chegando aqui bem próximo da corrente de separação e aqui nós vamos fazer o mesmo bico, só que esse bico que nós vamos fazer aqui, ele vai ficar um pouco mais alto, ok? Vamos vir aqui, observe que a gente fez o ponto baixo, o último ponto baixo para encerrar o outro biquinho e restou apenas um ponto alto livre. Vamos para dentro da separação fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 3 correntes para subir, 1, 2, 3, e vamos dentro desse último ponto alto fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui pular o primeiro ponto da base, olha só, o primeiro ponto alto da carreira, e no segundo ponto a gente faz um ponto baixo. Olhem só como ficou o nosso bico do canto, ele fica um pouquinho maior do que os demais. E agora a gente recomeça a fazer os biquinhos pequenos. Vamos pular o primeiro ponto alto livre, no segundo a gente faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes para subir. 3 pontos altos no último ponto alto que você fez. 2, 3. Vamos pular um ponto da base e no segundo ponto a gente faz um ponto baixo. E vamos seguir assim por toda a volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, nós já estamos chegando bem no finzinho do nosso trabalho. Aqui estão as últimas 3 correntes de separação e nós vamos fazer desse lado a mesma coisa que a gente fez do outro. Dessa vez nós vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 3 correntes para subir e mais 5 pontos altos, pegando o último ponto alto que você fez. É igual aos bicos que a gente fez por volta de todo o trabalho, só que com mais pontos altos, o que deixa o bico maior também. 4. E para encerrar,
5 pontos altos. Agora você vai vir lá no ponto abaixo que você fez para iniciar essa carreira de biquinho e nesse ponto você vai fazer um ponto baixíssimo e vai arrematar o seu tapete. Pessoal, o seu tapete já vai estar finalizado. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.